Imagine a cena. Uma fria manhã de novembro. Você está terminando aquela sua xícara de café cheiroso, olhando pela janela para o seu jardim, que já se prepara para o sono de inverno. Nas mãos, sobra aquela borra de café, e logo vem à cabeça o conselho popular da internet. Não jogue fora, é um adubo excelente. A mão coça para despejar tudo debaixo das suas rosas ou hortênsias preferidas. Mas, atenção! Você tem certeza de que está fazendo um favor? E se eu te disser que esse gesto simples, em pleno novembro, pode não apenas não ajudar, como literalmente envenenar suas plantas e estragar o solo para toda a próxima estação? No vídeo de hoje, vamos desmascarar, ponto por ponto, um dos mitos mais populares da jardinagem. Você vai descobrir a verdade chocante sobre por que a borra de café, no final do outono, passa de um potencial aliado para o verdadeiro inimigo do seu jardim. Assista até o fim e entenda como um pequeno erro pode comprometer suas futuras colheitas e a saúde das suas plantas. Mas primeiro, vamos entender de onde, afinal, surgiu essa crença no poder milagroso da borra de café. Nos últimos anos, todos nós temos buscado o consumo consciente, a redução de resíduos e, claro, a agricultura orgânica. A ideia de usar restos de comida, transformando-os em um recurso valioso para o jardim, soa incrivelmente tentadora. A internet está cheia de artigos e vídeos curtos, onde influencers sorridentes adubam facilmente tudo o que vêem pela frente com os restos do café da manhã. Isso é vendido como uma maneira fácil, gratuita e ecológica de nutrir as plantas. E, em parte, isso é verdade. A borra de café realmente contém nutrientes úteis. Mas, como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. E na jardinagem, os detalhes são a sazonalidade, a temperatura, a condição do solo e as necessidades específicas de cada planta. São exatamente esses detalhes que são negligenciados na maioria das dicas populares, transformando um produto, que no geral é útil, em um verdadeiro problema, especialmente quando falamos de aplicação no frio, como acontece em novembro. Então, vamos começar pelo mito principal, a base de tudo. A crença é que a borra de café é uma fonte imediata de nitrogênio, um elemento crucial para o crescimento das plantas. Faz sentido, claro, pois em todos os manuais de agronomia, o nitrogênio é o elemento fundamental. Mas aqui está o pulo do gato. O nitrogênio na borra de café fresca está em uma forma orgânica, uma forma bloqueada. As plantas não conseguem assimilá-lo de forma direta. Para que esse nitrogênio se torne disponível, a borra deve passar por um processo de decomposição, que chamamos de mineralização. E quem é responsável por esse processo? Exato, são os trabalhadores invisíveis do nosso solo, as bactérias e os fungos. Eles precisam digerir essa matéria orgânica e liberar os nutrientes na única forma que as raízes das plantas conseguem absorver. Esse processo requer condições específicas, sendo a principal delas o calor. Ao polvilhar a terra com borra em novembro, você está, no fundo, dando às plantas um cofre de comida, mas se esquece de entregar a chave para abri-lo. E essa chave, como veremos a seguir, durante o tempo frio, não só está ausente, como pode ser usada contra as próprias plantas. Vamos dar uma olhada no que realmente compõe a borra de café. O que encontramos lá, além daquele nitrogênio aprisionado? A composição é bastante rica. Ela contém fósforo, potássio, magnésio, cobre e outros micronutrientes. É um verdadeiro coquetel de benefícios. No entanto, além desses nutrientes, a borra ainda retém outras substâncias, como os ácidos clorogênicos e, claro, a cafeína residual. É fundamental entender que a proporção desses elementos está longe de ser a de um fertilizante perfeitamente equilibrado. Mas o problema principal não reside tanto na sua composição, mas sim na sua disponibilidade para as plantas e nos potenciais efeitos colaterais. Por exemplo, a borra de café fresca possui uma reação ácida. Seu pH, o indicador de acidez, geralmente varia entre 5,5 e 5,5,
e 6,8, 6,8. Para certas plantas, isso pode ser benéfico, mas para a grande maioria é uma fonte de estresse. Quando você aplica a borra em um solo frio que está em dormência, esses ácidos não são neutralizados com a mesma rapidez que no verão. Isso pode alterar o equilíbrio químico do solo de forma localizada, mais intensa, bem ali nas raízes das suas plantas favoritas. É como tentar alimentar alguém com nutrientes excelentes, mas numa forma que o estômago dela simplesmente não consegue digerir. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais no nitrogênio, o verdadeiro jano de duas faces da jardinagem. Como já vimos, ele está presente na borra de café, mas numa forma ligada ou indisponível. Para que ele seja liberado, os micro-organismos do solo precisam trabalhar ativamente. E para realizar esse trabalho, para manterem sua própria vida, eles precisam de nitrogênio, e precisam dele na forma mineral, que é facilmente acessível. É exatamente aqui que entra o fenômeno que os agrônomos chamam de fome de nitrogênio, ou depressão de nitrogênio. Quando você aplica grandes quantidades de matéria orgânica fresca, rica em carbono, como a borra de café, em um solo frio, os micróbios que estão despertando começam o processo de decomposição. Para fazer isso, eles precisam de energia e começam a absorver o nitrogênio que já está disponível no solo. Ou seja, em vez de fornecer nitrogênio às plantas, a borra de café, ou melhor, o processo de sua decomposição, começa a roubar o nitrogênio das reservas do solo. As plantas, que já estão em um estado de dormência ou fraqueza, são privadas das últimas migalhas de nutrição disponíveis. O paradoxo é claro. Você aplica um suposto fertilizante nitrogenado, mas acaba provocando a fome de nitrogênio nas plantas. Isso se torna especialmente perigoso para mudas jovens ou espécimes já enfraquecidos. E agora, o fator principal. Novembro. O que acontece com o solo neste mês? A terra arrefece. Na maioria das regiões, a temperatura do solo cai para menos de 10, ou até mesmo 5 graus Celsius. A atividade biológica no solo praticamente cessa. Os micro-organismos, os nossos pequenos ajudantes, entram em anabiose, ou, simplificando, numa hibernação de inverno. Eles não morrem, mas o seu metabolismo desacelera dezenas ou até centenas de vezes. O processo de decomposição da matéria orgânica, que no verão leva semanas, no outono e no inverno arrasta-se por muitos meses, ou simplesmente para completamente até ao aquecimento da primavera. Portanto, quando deita borras de café na terra fria de novembro, está, essencialmente, apenas a conservá-las até a primavera. Não ocorre qualquer fertilização em tempo real. A borra fica ali, na superfície ou na camada superior do solo, como peso morto, à espera da sua hora. E durante este período de espera, ela consegue causar uma série de problemas, dos quais vamos falar agora. É como colocar comida num frigorífico desligado. Ela não vai conservar-se, mas sim começar a estragar-se. Pensemos nos micróbios que vivem no solo. Eles são um exército vasto, composto por bilhões de bactérias, fungos e actinomicetos. Durante o verão, naquele solo quentinho e úmido, estes seres operam como uma fábrica perfeitamente sincronizada, reciclando toda a matéria orgânica. Eles devoram as raízes mortas, as folhas que caíram e, sim, até mesmo a sua borra de café, transformando tudo em humus puro e nutrientes facilmente absorvíveis. Mas, assim que a temperatura do solo desce abaixo dos 5 graus Celsius, esta fábrica fecha as portas. Os operários entram em hibernação, ou melhor, tiram férias até a primavera. Nesse cenário, a sua borra de café, que é rica em carbono e em ácidos, fica ali desamparada, sem supervisão. Ela não é decomposta, não se integra na estrutura do solo, simplesmente permanece como um corpo estranho, inerte. Em alguns raros dias menos frios, aqueles micróbios mais resistentes, os mais teimosos, até podem tentar retomar o trabalho. Mas a força deles não será suficiente para um processo completo.
Eles apenas dão uma ligeira dentadinha na borra, esgotam os últimos resquícios de azoto disponível do solo e voltam a adormecer profundamente. O resultado é que, em vez de um benefício imediato, você está apenas a adiar um problema que irá manifestar-se com toda a força na próxima primavera. Bom, já falamos sobre o chamado roubo de nitrogênio. Agora, vamos entender melhor este mecanismo, porque ele é fundamental. A relação carbono-nitrogênio, ou CN, é o indicador mais importante para qualquer matéria orgânica. Na borra de café, essa proporção é de cerca de 20:1, ou seja, para cada 20 partes de carbono, há apenas uma parte de nitrogênio. Para uma decomposição rápida e eficiente, os micróbios precisam de uma proporção de 30:1. À primeira vista, parece que a diferença não é tão grande. Mas o problema central é que o carbono na borra é muito fácil de ser processado, enquanto o nitrogênio não. Para conseguir decompor todo esse carbono disponível, os micro-organismos precisam urgentemente de nitrogênio de fácil acesso, algo que a própria borra não oferece. E é aí que eles começam a procurá-lo ao redor. No solo. Eles literalmente sugam o nitrogênio mineral que estava destinado às plantas. No verão, quando a atividade biológica é alta, este efeito é temporário. Os micróbios se multiplicam rapidamente, morrem, e o nitrogênio acaba voltando para o solo. Mas em um novembro frio, esse processo se torna unilateral. Os micróbios pegam o nitrogênio, mas não o devolvem, porque seu ciclo de vida fica inibido ou muito lento. O resultado é que, na primavera, quando as plantas despertam e precisam urgentemente de nitrogênio para o seu crescimento inicial, elas vão encontrar ao redor das suas raízes o equivalente a um deserto sem nutrientes. Agora, vamos abordar a questão da acidez. Este é um fator de importância crítica para a saúde das suas plantas. A maioria das culturas de jardim prefere solos neutros ou levemente ácidos, com o pH variando entre 6 e 7. A borra de café fresca, como já mencionamos, é ácida. Ao aplicá-la durante o verão, em um solo com alta atividade biológica, esse impacto ácido é rapidamente absorvido. Os sistemas de tamponamento do solo, a ação dos micro-organismos e até mesmo a água da chuva nas regas ajustam o pH rapidamente, voltando ao normal. Mas em novembro, a história é outra. O solo entra em repouso, as chuvas diminuem e muitas vezes dão lugar à neve. A acidez que você adicionou fica concentrada na camada superficial. Ela não será neutralizada nem será lixiviada, ou seja, levada pela água. Ao longo do inverno, debaixo da neve, essa acidez pode alterar de maneira séria e duradoura a composição química do solo, especificamente na zona radicular. Para plantas mais sensíveis à acidez, isso pode ser fatal. Na primavera, elas simplesmente não conseguirão assimilar os elementos de que precisam, mesmo que esses nutrientes estejam disponíveis no solo. Isso é o que chamamos de bloqueio nutricional. A planta passa fome no meio da fartura, simplesmente porque as condições químicas do solo não lhe permitem abrir a boca e absorver o que está ali. Afinal, que plantas serão as primeiras a sofrer o impacto desta acidificação de outono? Em primeiro lugar, aquelas que são classificadas como calcífilas, ou seja, que preferem solos alcalinos ou neutros. Exemplos clássicos são as clematídeas, a lavanda e a maioria das árvores frutíferas de caroço, como a cerejeira ou a ameixeira. Para elas, mesmo uma pequena alteração do pH para o lado ácido já é um grande fator de estresse. O seu sistema radicular começa a funcionar mal, tornando-as mais vulneráveis a doenças. Na horta, a couve, a beterraba e a cebola também preferem solos neutros. Se espalhou a borra de café nos canteiros, preparando-os para a próxima época, na primavera pode ter mudas fracas e mirradas, ou pior, não ter mudas nenhumas. Até mesmo as rosas, que teoricamente toleram uma acidez ligeira, não vão gostar de uma alteração tão drástica e intempestiva no equilíbrio químico,
logo antes de entrarem no período de dormência. A sua intenção era a melhor, mas acabou por criar condições insuportáveis para o arranque da primavera, plantando uma verdadeira bomba-relógio debaixo das suas raízes. Mas e as plantas que amam solo ácido? Diria um jardineiro mais experiente. E ele teria toda a razão. Hortênsias, rododendros, azaleias, mirtilos e coníferas, todas elas prosperam em solos ácidos. Para essas espécies, a borra de café em novembro pareceria um presente perfeito, um reforço de acidez. Mas a verdade é que as coisas não são assim tão simples. Sim, a acidez não irá prejudicá-las. No entanto, todos os outros fatores negativos permanecem. Primeiro, o problema da deficiência de nitrogênio também é real para elas. Na primavera, as plantas precisarão de nitrogênio disponível para crescer, e a borra de café irá competir por ele. Em segundo lugar, há outro problema sério que discutiremos a seguir: a compactação física do solo. Mesmo para plantas que amam acidez, uma camada espessa de borra de café compactada na superfície pode causar mais problemas do que o benefício do seu efeito acidificante. Além disso, aplicar qualquer tipo de adubação em novembro é, em princípio, desnecessário. As plantas já estão se preparando para entrar em dormência, o metabolismo delas está mais lento, e qualquer tipo de estímulo agora é inadequado. É muito melhor adubá-las com fertilizantes específicos para o outono em setembro ou início de outubro, e deixar a acidificação do solo para ser feita na primavera, quando a planta estiver em plena fase de crescimento. Vamos entender a física por trás desse processo. A borra de café é composta por partículas extremamente finas. Quando você a despeja sobre o solo, principalmente em uma camada mais espessa, o que acontece é o seguinte: após a primeira chuva ou o derretimento da neve, essas partículas se aglutinam, formando uma crosta densa e praticamente impermeável. É um efeito muito semelhante ao lodo que seca no fundo de uma poça vazia. Essa crosta funciona como uma verdadeira barreira entre o solo e a atmosfera. Ela impede não apenas a infiltração de água, mas também, e isso é crucial, a troca de ar. As raízes das plantas precisam de oxigênio para respirar, assim como nós. No entanto, sob essa armadura de café, a troca gasosa é interrompida. O solo literalmente começa a sufocar. Isso se torna especialmente perigoso durante os períodos de degelo no inverno, onde a água se acumula sob a neve, mas é incapaz de penetrar no solo por causa da crosta. Como resultado, as raízes das plantas podem ficar submersas em água gelada e sem oxigênio, levando ao apodrecimento e, consequentemente, à morte da planta. Na primavera, você pode descobrir que aquela sua planta que sobreviveu perfeitamente ao inverno simplesmente morreu, e a causa dessa perda será, ironicamente, essa adubação aparentemente inofensiva. Vamos dar continuidade ao tema do sufocamento. Esta crosta densa, formada pela borra de café, torna-se um problema sério, não só para as plantas que já estão estabelecidas, mas também para as futuras sementeiras. Se você espalhou a borra numa área onde planeia semear na primavera, como cenouras ou salsa, por exemplo, criou um obstáculo quase intransponível para as sementes. Os rebentos jovens e frágeis terão uma dificuldade imensa em conseguir romper esta camada compactada e dura. A taxa de germinação pode cair drasticamente. Além disso, esta crosta atrapalha a atividade normal das minhocas e de outros seres vivos do solo, que são essenciais para a aeração e a estrutura do nosso substrato. As minhocas simplesmente não conseguem processar uma camada tão dura e acabam por se mover para camadas mais profundas, privando a superfície dos seus túneis e excreções benéficas. No final, em vez de melhorar a estrutura do solo, como faria a verdadeira matéria orgânica, como o composto, você acaba por piorá-la. Você transforma uma terra fofa e viva numa massa densa e sem vida. E reverter essa situação vai custar bastante tempo e esforço. E quanto à cafeína? Muita gente acredita que, se a cafeína nos dá energia, ela terá o mesmo efeito nas plantas.
como se fosse um energético. Isso é um tremendo equívoco. No mundo vegetal, a cafeína funciona de forma totalmente diferente. Ela é um químico alelopático. Em termos simples, é uma substância que certas plantas liberam para suprimir o crescimento das concorrentes. O cafeeiro utiliza a cafeína exatamente para isso: garantir que nada cresça sob a sua copa, impedindo que outras plantas roubem água e nutrientes essenciais. Embora reste pouca cafeína na borra utilizada, essa concentração ainda pode ser suficiente para retardar ou até mesmo impedir completamente a germinação de sementes e o desenvolvimento de jovens plântulas. Chamamos isso de efeito inibidor. Ao espalhar a borra nos canteiros, você está, essencialmente, tratando a área com um herbicida natural de baixa concentração. Para uma planta adulta e robusta, o efeito pode passar despercebido, mas para as mudas jovens ou sementes recém-plantadas, isso pode ser uma sentença de morte. Portanto, a ideia de dar um ânimo às suas plantas com um pouco de café é, na verdade, uma das práticas mais prejudiciais na jardinagem. Mas há outro lado negativo nesta história. Uma massa orgânica úmida e rica em nutrientes, quando disposta sobre a superfície do solo frio, torna-se o meio de cultura ideal para o desenvolvimento de diversos bolores e fungos patogênicos. No verão, com a exposição ao sol, essa borra seca rapidamente e o problema é minimizado. Contudo, em um mês frio e chuvoso como novembro, ela pode permanecer úmida por semanas a fio. Nela se instalam facilmente uma grande variedade de bolores, desde o inofensivo bolor verde até a desagradável podridão cinzenta. Esses fungos não só têm um aspecto desagradável, como também podem alastrar-se para a base dos caules das suas plantas, provocando o seu apodrecimento. Os perenes que hibernam em forma de roseta, como os morangos ou as heucheras, são particularmente vulneráveis. Uma camada de borra a apodrecer em volta do colo da raiz é uma forma quase garantida de perder a planta durante o inverno. Está a criar o incubador ideal para doenças, mesmo na base das suas plantas. Em vez de obter um benefício, está a cultivar um foco de infecção que, com os primeiros degelos da primavera, iniciará o seu trabalho destrutivo. Para além dos fungos microscópicos, a borra de café usada como fertilizante pode atrair hóspedes indesejados ainda maiores. O cheiro da matéria orgânica em decomposição é bastante apelativo para certas pragas que procuram um abrigo para o inverno ou uma fonte fácil de alimento. Por exemplo, larvas de mosquitos dos fungos, ou Ciaridae, podem instalar-se nesta sua pilha de compostagem em miniatura. Embora sejam mais prejudiciais às plantas de interior, elas também são indesejadas no jardim. Além disso, o ambiente úmido e denso sob a camada de borra pode servir de excelente refúgio de inverno para lesmas, caracóis e os seus ovos. Assim que a primavera chegar e o tempo aquecer, terá um verdadeiro exército de pragas esfomeadas, mesmo ao pé das raízes das suas plantas mais delicadas. Há também evidências de que o cheiro do café pode atrair roedores. É claro que não é a principal fonte de alimento deles, mas, à procura de comida, eles podem revirar os seus canteiros e danificar as raízes das plantas. Portanto, ao tentar livrar-se de um inimigo, a falta de nutrientes, corre o risco de convidar para o seu jardim uma série de outras pragas bem reais. Afinal, a borra de café é um mal absoluto que devemos descartar imediatamente? De forma alguma. Continua a ser um recurso orgânico extremamente valioso. A questão é que precisamos usá-la corretamente. E a maneira mais correta, segura e eficaz é através da compostagem. Em vez de espalhar a borra diretamente nos canteiros, envie-a para a pilha ou caixa de compostagem. Lá, misturada com outros resíduos orgânicos, ela passará por todas as fases necessárias de decomposição, em condições controladas. No composto, todas as suas desvantagens se transformam em vantagens. A sua acidez será equilibrada por outros componentes, que são mais alcalinos. A sua estrutura densa será arejada por materiais mais grossos, como folhas ou palha. O nitrogênio nela contido
será libertado de forma lenta e correta, acumulando-se no composto finalizado. O processo de compostagem irá destruir quaisquer potenciais agentes patogênicos e sementes de ervas daninhas. No final, não obterá um produto problemático, mas sim um fertilizante vivo, de primeira qualidade e equilibrado, o humus. Este sim, irá melhorar o seu solo e nutrir as plantas sem quaisquer efeitos secundários. Vamos analisar rapidamente como fazer a compostagem correta da borra de café. Na compostagem, o equilíbrio entre os materiais chamados de verdes e marrons é fundamental. Os verdes são componentes ricos em nitrogênio. Entre eles estão a grama cortada, restos de alimentos e, claro, a nossa borra de café. Já os marrons são materiais ricos em carbono, folhas secas, palha, serragem, papelão e papel. A proporção ideal é de cerca de 1 parte de verdes para 2 ou 3 partes de marrons. Por isso, ao adicionar um balde de borra de café ao seu composto, lembre-se de cobri-lo com 2 a 3 baldes de folhas secas de outono. Isso garante a estrutura correta do composto, que não vai empapar ou aglomerar, e ficará bem aerado. Essa abordagem garante que os micro-organismos recebam uma nutrição equilibrada e trabalhem com máxima eficiência, transformando seus resíduos no ouro negro do seu jardim. Assim, já na próxima primavera, ou dentro de 1 ano, você poderá usar no solo um composto pronto, seguro e incrivelmente benéfico, no qual a sua borra de café desempenhou um papel importantíssimo. Mas será que há mesmo alguma exceção a esta regra? Será que podemos usar a borra de café no jardim, nem que seja de alguma forma, agora em novembro? Digamos que, se for mesmo a sua vontade, pode tentar, mas com imensas reservas. A única forma relativamente segura é aplicá-la como uma camada de mulch, extremamente fina, quase como um pó, apenas em canteiros já vazios e longe das plantas perenes. A camada tem de ser tão subtil, tipo 1 ou 2 milímetros, que não chegue a criar uma crosta sólida. Depois disso, é absolutamente obrigatório incorporá-la levemente na camada superficial do solo, usando um ancinho para a misturar com a terra. Isto vai ajudar a evitar a formação dessa crosta e, de alguma forma, acelerar a sua integração no solo quando a primavera chegar. Mas mesmo assim, o benefício deste procedimento em novembro é praticamente nulo, e os riscos, apesar de mínimos, continuam presentes. Sinceramente, o esforço não compensa. Irá trazer muito mais benefícios ao seu jardim se simplesmente enviar esta borra para a compostagem. Este é um daqueles casos em que o melhor é inimigo do bom, e uma solução simples e comprovada é muito mais eficaz do que andar a fazer experiências duvidosas. Se não tiver uma pilha de compostagem e não souber o que fazer com as borras de café, há uma alternativa muito melhor para as usar, especialmente em novembro: as suas plantas de interior. Ao contrário do jardim, em casa está sempre quente. Isso significa que os micro-organismos nos vasos estão bastante ativos e são capazes de decompor uma pequena quantidade de matéria orgânica. Mas mesmo aqui, há regras a seguir. Nunca espalhe as borras numa camada grossa sobre a superfície do substrato no vaso, pois corre o risco de ter os mesmos problemas com bolor e infestação de mosquitos Ciaridae, moscas do luto. A melhor forma de as utilizar é adicionar uma pequena quantidade de borra de café bem seca durante o transplante das plantas, misturando-a cuidadosamente com o substrato principal. Em alternativa, pode fazer um fertilizante líquido. Coloque uma pequena quantidade de borra de café em água, deixe em infusão durante alguns dias e utilize esse líquido para regar as plantas. Contudo, faça-o com pouca frequência, apenas 1 vez por mês ou mês e meio, e exclusivamente para plantas que apreciam solo mais ácido, como as azáleas ou as violetas. Para a maioria das outras espécies de interior, esta fertilização será mais prejudicial do que benéfica. Para finalizar, vamos abordar mais um mito bastante popular que envolve a borra de café.
Costuma-se dizer que ela é um excelente repelente contra lesmas e caracóis. A teoria é que sua estrutura abrasiva fere seus corpos moles e o cafeína os afugenta. Na prática, no entanto, a eficácia disso é muito baixa. Para que se crie uma barreira verdadeiramente intransponível para uma lesma, seria necessária uma camada de borra seca extremamente grossa e larga. O problema é que assim que a borra se molha com a chuva ou o orvalho, o que é inevitável em nosso clima, ela perde suas propriedades abrasivas e deixa de ser uma ameaça. Pior ainda, como mencionamos antes, a borra úmida acaba criando o ambiente perfeito para elas. Um abrigo confortável e cheio de umidade. Quanto à questão da cafeína, sim, é verdade que em altas concentrações ela é tóxica para esses bichos. Contudo, na borra que já foi utilizada, a concentração de cafeína é muito baixa para provocar qualquer efeito repelente significativo. Portanto, infelizmente, não se deve depositar esperanças na borra de café como uma solução eficaz contra lesmas. Existem métodos de controle de pragas muito mais confiáveis e comprovados. Então, vamos à conclusão definitiva. O que realmente acontece se você aplicar borra de café no solo em novembro? Na melhor das hipóteses, não acontece nada. Ela simplesmente fica ali, inerte, um peso morto até a primavera. No pior dos casos, e isso é o mais provável, você vai arrumar uma série de problemas. Você vai provocar a fome de nitrogênio nas plantas, acidificar o solo e criar uma crosta superficial densa e impermeável ao ar, que impede as raízes de respirar e absorver água. Você ainda corre o risco de criar as condições ideais para o desenvolvimento de mofo e fungos patogênicos, além de atrair pragas indesejadas para o seu jardim. O benefício desse fertilizante durante a estação fria é praticamente zero, mas o potencial dano é considerável. A borra de café não é um fertilizante no sentido literal da palavra. É um componente orgânico que precisa passar por um processo de compostagem antes de se tornar útil para o solo e para as plantas. E definitivamente, novembro é a pior época para se introduzir matéria orgânica fresca e não processada no jardim. Então, qual o grande aprendizado que fica de tudo isso? O segredo mais importante da jardinagem não está apenas no que usamos, mas principalmente no quando e no como aplicamos. A borra de café é um excelente exemplo de como um recurso valioso, quando mal utilizado ou aplicado fora de hora, pode se transformar de remédio em veneno. Grave esta simples verdade. Durante o período de frio, especialmente em novembro, o solo está em repouso, e a melhor coisa que podemos fazer por ele é não o incomodar. Não tentar alimentá-lo à força, com algo que ele simplesmente não consegue digerir. Em vez de despejar a borra de café diretamente nos pés dos arbustos, mande-a para a compostagem. É lá, no coração quente e úmido da pilha, que ela passará por uma transformação mágica e se tornará um fertilizante valioso e seguro para a próxima estação. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Espero que este conteúdo tenha sido útil e que ajude a proteger seu jardim de erros que parecem inofensivos, mas são muito sérios. Se você gostou desta revelação, ou deste desmascaramento de mito, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nossas novas investigações de jardinagem. E agora, a pergunta que fica para você: que outros conselhos populares de jardinagem ou life hacks te deixam com a pulga atrás da orelha? Compartilhe suas dúvidas e histórias nos comentários, e vamos debater juntos.